Fala galera, sejam muito bem-vindos a esse que é seu, é meu, é nosso, é o Coisa Nossa. A gente vai então hoje agora começar esse ciclo de gravações com uma convidada muito especial. Muito especial. Gente, hoje é um dia muito especial. A gente está abrindo as entrevistas com uma pessoa que é uma super referência para nós dois. Para mim, enquanto mulher, enquanto dançarina, enquanto artista, enquanto empresária, enquanto empreendedora, enquanto tudo, eu acho, né, Elaine? Uhul! Eu fico honrada de estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade desse momento e parabéns pelo projeto, pela Coisa Nossa, né? Que eu acho que vai representar muito bem todas como eu vou falar, as performances de cada setor, sabe? Vocês estão colocando o que é tão fechadinho, né? De uma coisa tão espontânea e para fora. Muito parabéns para vocês. E gente, falar uma coisa para vocês, o que não falta nesse trio aqui é história. A Elaine já é uma empresária do ramo da dança de salão, uma das primeiras mulheres aqui de Minas Gerais a realmente empreenderem nesse setor, quiçá a primeira, depois ela confirma pra gente, mas a ideia é que na dança de salão, Priscila começou primeiro com ela, Priscila me levou para a academia de Elaine, e aí a história toda começou, né? Nossa parceria começou nesse momento e o nosso conhecimento de Elaine também nesse momento. Olha que maravilha. Tá vendo, gente? Que presente que Deus colocou na minha vida. Olha, diamante, ó, já estão tudo melhor do que a professora, já passou, ó, já superou. É muita história, gente. Os mestres são mestres, né? Eu acho que, inclusive, você podia contar pra gente um pouquinho, Elaine, da sua história, enfim, da sua vida, compartilhar, porque eu acho que o que conecta, né, são histórias, né? E eu acho que a história da Elaine é uma história admirável, linda e a gente quer muito ouvir. Vamos começar, porque na época, há 34 anos atrás, gente, eu tenho 51 anos, eu comecei com 17. E na nossa época não tinha escola de dança. A gente aprendia dentro das gafieiras. Então na época era gafieira Estrela, gafieira Elite, e então eu frequentei a gafieira Estrela, tá? Na época escondido dos meus pais, porque também a primeira vez que eu fui era escondido, não podia ir. Enfim, depois de tanto insistir, meus pais contrataram 2 professores que foram na nossa casa e aí começou a minha vida de dança. Larguei engenharia civil quando montei minha primeira empresa, Pé de Balsa, com meu segundo parceiro, que foi Leonardo Venceslau. O primeiro foi um parceiro dentro da gafieira Estrela, que chamava Átila, chamava não, né, coitado, matei o homem, chama Átila Parreiras, e aí começou a coisa do ensino, né? Então, a gente aprendeu, nessa época era só aula particular, não existia aula coletiva, não tinha metodologia para ensino de aula coletiva. Depois de alguns anos, com a presença de Jaime Arocha, e a gente foi buscar conhecimento, que começou as aulas coletivas. Então, antigamente, a gente dançava todos os ritmos da mesma forma. Bolero, forró, samba, tango, eram os mesmos movimentos. Com o Jaime, além da aula coletiva, uma técnica para ensino de aula de grupo, a gente também aprendeu a separar os ritmos. Passos de forró, passos de bolero, passos de samba, coisa que hoje, com a contemporaneidade, né, está tudo misturando de novo. Eu falo que a vida é um ciclo, né? A gente está lá embaixo, lá em cima e volta, está tudo misturando de novo. Vocês bem sabem disso. Então, assim, o mais importante falar é que naquela época a gente ficava à mercê de dar mais aula particular do que aula em grupo. Depois de algum tempo que a aula de grupo predominou muito, mas em função de aulas, a gente aprendia um pouco sendo autodidatas, porque mesmo que a gente contratou Jaime Arocha, eu tive mestres como Chocolate, Romildo, Luigi da Itália, mas a gente acaba fazendo as coisas meio que sozinha. Eu acho que hoje, se a gente for perguntar da empresária, da dançarina, quando a gente começou, a gente começa sem saber o que é o imposto, sem saber quais são as obrigações da empresa, né? Como relacionar com os clientes. Aí você me pergunta assim, por que você teve sucesso? Eu acho que naquela época eu tive chance de errar muito, porque também a concorrência era menor, né? Então vocês que vêm hoje sentindo isso na pele, né? A gente tem que saber mais, tem que ter conhecimento maior, porque hoje um dançarino, para ser um empresário, ele tem que ter noções do que ele vai entrar,
né? Na nossa época era meio assim. E muito legal que ela abordou essa questão da descentralização no início, né? Porque não existiam escolas unificadas e tudo mais com uma metodologia própria. Então, ia-se para os lugares, para os eventos, assim como aconteceu com Coisa Nossa, né? Que é essa reunião de pessoas com N narrativas, e com isso ia se desenvolvendo todo o conhecimento, na prática também, né? Não que hoje a metodologia ela não seja boa, seja plausível, mas essa questão instintiva também ela conta muito, porque o nosso corpo já tem memória, né? Exato. Isso é muito legal. E outra coisa, para quem está começando, para vocês que estão vindo com outra linguagem, com outros moldes, é não ficar dependente do seu CPF ou do seu CNPJ, que eu aprendi, né? Quando eu larguei a minha primeira empresa, que foi o Pé de Valsa, e fui fazer a Academia Elaine Reis, eu aprendi isso. Às vezes a gente fica num lugar preso, a gente não voa. Então, eu acho que um dos meus acertos, vamos dizer assim, foi trabalhar e buscar parceiros, né? Então, hoje, apesar do momento da pandemia os contratos estão suspensos, mas a gente parceria com o Minas Tênis Clube, tem 10 anos que nós estamos lá dando aula lá. Lá, por uma coincidência do destino, foi um público de terceira idade. Então, a gente atende esse público. A Casa de Portugal, a gente buscou um novo caminho, que é a Casa Luso-Brasileira de Belo Horizonte, então é um novo parceiro. As casas de repouso, porque depois, trabalhando no Minas, veio alguns contatos, o network, né, que a gente vai aprendendo, e abriu as portas para a casa de repouso. Então, o que eu aprendi sendo autônoma, sendo empresária, sendo mulher, é não ficar presa num só espaço, né? E isso vocês já fazem, que eu acho muito lindo isso. Vocês dão aula em várias empresas, né? Vocês têm contato com vários públicos, coisa que eu vim aprender um pouco mais tarde. Então vocês já têm essa maturidade, já têm, talvez ou porque já me viu falando, ou também por uma autonecessidade. Eu sou um ser humano que eu vim de uma família católica, apostólica, romana, e assim, a maioria são funcionários públicos, então e comerciantes, né? Lado paterno, lado comerciante, que é a pessoa que não teve muito estudo, mas são ótimos comerciantes, conseguiram se erguer, e da família materna, funcionários públicos, tudo veio com muita pobreza, mas com muito estudo, né? Então, quando eu fui ser artista e empresária, foi muito preconceito. E por sinal, falando em preconceito, eu acho que um dos maiores preconceitos que nós sofremos é a questão de vivermos de arte, né? Você já deve ter passado isso com outras pessoas que te perguntam, o que você faz? E aí você trabalha com o quê? Aí você fala, não, eu sou artista, trabalho com dança de salão, sou professor. Ah, mas e você trabalha com o quê? É muito legal, né? Assim, então, como que há essa pejoratividade, né? Assim, achando que é um hobby somente. E vocês vieram ainda em uma época privilegiada. Isso há 34 anos atrás, gente, a pessoa te olhava de cima e embaixo, considerava uma profissão menor, e assim, a gente não falava bullying naquela época, mas era um bullying, sabe? Uma falta de respeito. Então hoje vocês já pegaram uma credibilidade. Apesar de que a dança de salão, no meio da arte da dança, eu acho que a gente ainda sofre um preconceito gritante. Eu estou falando em relação ao contemporâneo, ao clássico, né? Se a gente for olhar hoje em relação à campanha de projetos, se você ver quantos projetos que tem de dança de salão e quantos são aprovados, vocês veem que já começa um preconceito desde aí. Né? Então, assim, e olha que vocês ainda estão numa época de safra boa, porque a gente, quando falava que trabalhava com isso, era completamente assim. Uma coisa que Priscila comentou que é muito legal, essa questão dessa veia empresarial também, né, Priscila? Tendo Elaine como referência. Isso é muito legal porque gerações, né? A gente teve uma mestra que conseguiu, além de passar todo esse amor pela dança também, essa questão do fomento, né? Para a gente realmente buscar cada vez lugares mais empoderados enquanto artistas, com mais solidez no sentido de autoconhecimento de corpo, e é muito legal isso. A gente queria muito saber o que você
quais são os seus conceitos em relação à dança? O que é dança para você? Momento palestrinha. Momento palestrinha! Nossa senhora, já estou tão emocionada que eu não quero nem sei se eu vou conseguir falar. Eu aprendi 2 coisas na dança, na minha vida. Servir e compaixão. Primeiro, porque eu sou muito crítica comigo mesmo, sabe? Então, eu aprendi a me olhar. E a dança tem essa capacidade de fazer para o aluno se olhar. Eu acho que é a coisa mais importante dessa vida. É essa cumplicidade de saber que ali você está servindo uma pessoa e está recebendo de uma pessoa. É uma troca equivalente. Você entende isso que eu quero falar? Então, assim, o que você me fala? O que a dança proporciona? Servir, compartilhar, doar. Não estou falando que não é o meu sustento, que eu ganho. Eu sou uma pessoa que eu vivo de dança de salão há 34 anos. A minha academia não tem pilates, minha academia não tem outras coisas. Não estou falando que, pelo contrário, tem que diversificar mesmo. Mas eu sou uma pessoa que acredita tanto na dança de salão, que a minha academia é de dança de salão. Então, eu acredito nessa qualidade de vida que a dança proporciona para o ser humano. Porque aconteceu comigo. Eu sei que nós já estamos com o tempo já contadinho, mas assim, eu sempre fui uma menina muito raquítica, uma adolescente muito complexada. Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Quando a dança de salão apareceu na minha vida, é como se eu tivesse empoderado, desabrochado, confiado em mim. Então eu acredito nesse poder nas pessoas, porque eu tive essa reação em mim. Entendeu? Então eu acredito nisso para as pessoas. Então a dança representa isso para mim. O valor da autoestima, da qualidade de vida e do compartilhar. Nossa! Fenomenal, fenomenal. Então, moçada, galera, a gente acabou esse momento lindo aqui. Vou falar igual o Jô Soares. Mas antes da gente encerrar, primeiramente, gratidão pela sua presença, gratidão por partilhar da sua história, da sua vida, das suas reflexões e percepções quanto a esse vasto e múltiplo universo da dança. E a gente quer muito fazer, eu e Priscila, na verdade, um agradecimento público, porque eu aprendi que a gente tem que honrar quem honra a gente. E foi graças a você que, se hoje somos professores, artistas, empreendedores, pesquisadores na dança, tudo começou também pela nossa vontade, mas pela oportunidade que você nos deu. Nossa! Então, anjos que apareceram na minha vida, são vocês. Tchau!